Há exatamente um ano, o Brasil registrava o primeiro caso confirmado de Covid-19. Naquela época, pouco se sabia sobre esse vírus e a corrida contra o tempo foi grande para responder todas as interrogações que vieram com a doença. O vírus chegou, se espalhou, fechou diversos serviços e fez com que a gente vivesse meses de isolamento. De lá para cá, muito se aprendeu, mas o novo coronavírus ainda é um inimigo a ser enfrentado. Nós não temos ainda nenhuma medicação específica contra o vírus, mas nós já sabemos como se conduzir num quadro de pessoas infectadas para minimizar essa infecção, diagnosticando, acompanhando o paciente mais precocemente, detectando alguns sinais de alerta que podem indicar uma doença de evolução mais grave. Praticamente um ano depois da doença ter chegado no país, chega também a nossa maior esperança: a vacina. O problema é que ainda não temos capacidade de produção equivalente ao tamanho da nossa população. Cálculos matemáticos estimam que se a vacinação continuar nesse ritmo e ninguém mais nascer no país, só conseguiremos imunizar a população brasileira no ano de 2100. O governo federal só foi cuidar de buscar as vacinas quando já não era impossível, a sociedade já estava cobrando, já tinha gente sendo vacinada em outros países em dezembro, aí ficou, digamos, não ficou insustentável para eles não negar a vacina. E ainda assim estão colocando dificuldades, ainda assim estão criando briga e etc, né? Uma outra preocupação hoje é com as novas cepas. O vírus acaba se adaptando às novas situações, se tornando mais contagioso e fazendo com que os números da pandemia aumentem. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram confirmados 173 casos dessa nova variante P1, nascida em Manaus. Os estados que já registraram foram Amazonas, Roraima, Pará, São Paulo e aqui o Ceará. Essa variante do Reino Unido já tem 3 casos aqui no país, lá em São Paulo, Rio de Janeiro e em Brasília. Já essa variante da África do Sul, considerada a mais contagiosa de todas, ainda não foi notificada aqui no país. A gente tem a observação atual aqui no Brasil dessa variante que foi isolada em Manaus, né? Essa variante passou a infectar mais pessoas jovens e causar sintomatologia. Então nós estamos tendo uma quantidade grande de pessoas que antigamente eram infectadas e não tinham sintomas. Hoje nós passamos a ter uma infecção nessas pessoas com sintomas e, consequentemente, com proporcional devido ao aumento de infecção nessa população de formas mais graves. Hoje, cerca de 170 municípios cearenses estão em nível de alerta máximo por conta do aumento de casos e internações por Covid. O município de Mombaça, no centro-sul do estado, e Santa Quitéria, no sertão central, decretaram lockdown. Ao se tomar medidas como esta, muitas são as consequências, inclusive econômicas. Mas, segundo especialistas, do ponto de vista da saúde pública, esta é a nossa única opção no momento. Se a gente pensasse, por exemplo, se a gente deixasse de lado os efeitos colaterais dos bloqueios, né? Que é o impacto na economia, o impacto na vida das pessoas, né? O risco das pessoas ficarem sem ter acesso à alimentação, então precisava ter um auxílio emergencial que a gente não tem agora, nesse momento, né? Se a gente levar em consideração só a questão da pandemia, não tem dúvida. É um bloqueio mais rígido possível, é o melhor remédio.